Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área. Estamos aqui para trazer informações do Flamengo. Ontem, infelizmente, depois da derrota do Atlético Mineiro para o Atlético Paranaense, esperávamos uma grande vitória do Flamengo contra o Cuiabá. Havíamos dito que o jogo seria difícil. O Cuiabá é um time que não perde fora de casa, há 4 meses. Um time que é muito bem compactado, muito bem treinado pelo treinador Jorginho. Lógico que tem seus problemas técnicos, mas taticamente é um time que buscou o seu objetivo. O seu objetivo qual era? Levar um ponto para Cuiabá, e eles conseguiram. Também muito devido à nossa inércia. A gente vai falar sobre isso. Falaremos também sobre os lances duvidosos, né? Os lances que realmente prejudicaram o Flamengo, que foi o gol anulado do Michael e também o pênalti não marcado no Vitinho. Só que uma coisa, né, não acaba diminuindo a outra, tá? São dois fatores importantes. Uma coisa não anula a outra, né? Não é porque o Flamengo jogou mal que o Flamengo deveria ser prejudicado como foi na partida de ontem, né? E não é porque foi prejudicado também que o Flamengo tem que ficar no chororô, né? E não vai ficar, que eu tenho certeza disso, né? Porque fizemos uma péssima partida realmente, né? Tivemos 15 minutos altamente fortes, né? O time marcando o Cuiabá lá em cima, né? Mas depois, com o tempo, o time foi cansando, e aí começou jogadas de chuveirinho dentro da grande área, né? Porque não surtia efeito, o time não tinha muita movimentação, e falaremos isso e muito mais agora aqui no canal Deco SRN. Então você que está chegando agora, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilha com os amigos, aciona o sininho de notificação, tá? Lembrando a vocês também do telefone que está na descrição deste vídeo, serve para que você receba todos os links Deco SRN via WhatsApp, tá bom? Então vamos falar primeiramente sobre a questão do VAR, né? O Renato Gaúcho ontem deu a entrevista dele coletiva. Tiveram pontos que eu concordei, tiveram pontos que eu, Deco, discordei, tá? Então ele fala então de desabafo e diz que o VAR vem apitando os jogos, né? O treinador Renato Gaúcho. Falando que esse juiz mesmo, lembrando a vocês que esse árbitro foi aquele mesmo que expulsou o Gabigol, né? Ele estava de costas e expulsa o Gabigol. Do nada ele escuta, né? Lá em 50 metros, o Gabigol mandando para aquele lugar. Enfim, foi o que ele colocou na súmula, né? E aí é engraçado que o lance que há uma cotovelada no Vitinho, ele simplesmente não viu. Não viu, nem o VAR chamou para tal situação, né? É no mínimo esquisito. Ele fala aqui que fica difícil, eu venho falando há muito tempo, que o VAR apita os jogos. Não é só no jogo de hoje, é em qualquer jogo. Eu converso com os árbitros e o lance duvidoso dentro da área não é o árbitro do VAR que decide se é pênalti ou não. Ele tem que chamar o árbitro da partida. Eu estava no vestiário e vi o lance do Vitinho. Eu não costumo falar de arbitragem, não é porque nós empatamos que as pessoas vão falar. O Renato está falando de arbitragem, disse o treinador, que prosseguiu. Eu deixo para os especialistas mostrarem o lance e comentarem da cotovelada que o Vitinho tomou no final do jogo. Se é o lance fora da área ou no meio de campo, o jogador é expulso. Eu já vi vários jogos que uma cotovelada dessa, ou por menos, o jogador é expulso e tem que ser expulso. Inclusive, meu jogador, se der uma cotovelada dessa no adversário. Aí eu te pergunto, por que o árbitro não foi chamado para revisar o lance? Essa é a pergunta. Eu quero que os especialistas me digam se é falta ou não isso aí. Dentro da área é pênalti. Se é no meio de campo é expulsão. Eu estou cansado de bater nessa tecla que o VAR apita a partida. Lembrando também que o VAR, né, chamou o árbitro para anular o gol do Michael, né? Lembrar a vocês, houve um gol agora na final, né, que a França foi campeã, né, um lance parecido com o Mbappé. Aí eu falo, o que mudou daquele lance para esse? Vamos falar que o Mateuzinho atrapalhou o Alain Perriot. O Alain Perriot não estava nem olhando o Mateuzinho. O gol foi legítimo, na minha opinião. Respeito demais quem discorde dela, mas para mim foi legítimo. E ali, se o Flamengo faz o gol com 10 minutos, o jogo seria totalmente diferente.
Mas como não aconteceu, o Flamengo continuou um pouco mais a pressão e depois parou. Aceitou a marcação do time adversário, que jogou intensamente durante 90 minutos na marcação. O Diego Alves não fez uma defesa na partida. É surreal. Então, depois dessas reclamações do VAR, que são pertinentes, que é a primeira parte, vem a segunda parte, que foi a partida ruim que o Flamengo fez. E uma coisa me chama muita atenção. O Flamengo vem perdendo no preparo físico para todos os times. O Cuiabá jogou quinta-feira contra o Sport. Jogou um dia depois do Flamengo. E olha como eles jogaram. E aí eu pergunto para o Renato. E aí, Renato? O Cuiabá não teve uma semana livre para treinamento, né? Muito pelo contrário, teve um dia menos de descanso e ainda teve que pegar o avião de Cuiabá para o Rio de Janeiro. Então não é desculpa essa questão não, porque o Atlético Paranaense está poupando, porque o Fortaleza poupou, né? Depois o Renato, que é o malvadão, aí ele tira totalmente o foco do problema, que está na preparação física do Flamengo, na minha visão. Nitidamente, ontem o Andrés Pereira não fez uma boa partida devido à questão do cansaço. O Fábio da Família da Nação ontem mesmo trouxe a informação que o Andrés era para ter sido poupado ontem. Mas a questão da falta aí de opções, né? Porque muitos jogadores machucados, fez com que o jogador entrasse em campo. Ontem mesmo o Diego, que estava no banco de reservas e novamente não entrou. Por que será que o Diego não entrou? Por que será que o Diego até o momento não se recuperou 100%? São coisas que preocupam demais, que a gente vai agora para uma reta decisiva de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O Flamengo precisa estar 100% fisicamente. E a gente não sente isso. Né? Vamos mostrar rapidamente aqui, na prancheta, como estava defensivamente o time do Cuiabá. Eles montaram 2 linhas de 4 e 2 jogadores mais à frente, com uma marcação super baixa, né? Às vezes abaixo da linha de meio campo, né? Mas muito compactada. E se um jogador do Flamengo puxasse a bola para esse lado, viam todos os jogadores puxar a marcação para esse lado, né? E o que o Flamengo deveria fazer para sair desse ferrolho montado aí pelo time do Cuiabá? Simplesmente, gente, rodar a bola com velocidade. Gira a bola com velocidade para tirar os caras da zona de conforto. Puxa para cá. E num momento desse, que está em transição de um lado para o outro, abre um espaço. Entra o jogador, como aconteceu num lance, o qual o Everton Ribeiro encontra o Michael. Aqui, né? Cadê? Vamos botar aqui o Michael com a camisa 11, porque o Vitinho não estava. Encontra o Michael nessa função e ele chuta para fora. Foi um dos únicos pontos onde você viu uma movimentação maior, o time tentando se desvencilhar, né? Então o Flamengo aceitou demais a marcação do time do Cuiabá. E aí, depois com o tempo, começou chuveirinho. E ontem a gente não tinha o Pedro. Você tinha o Gabigol e aí o Renato tira o Gabigol, né? Tudo bem, o Gabigol estava péssimo na partida, mas é um jogador decisivo. Por um milímetro, ele quase não fez o gol. O jogador, o Alan Periot, tirou com a ponta da chuteira. E aí ele bota o Vitor Gabriel, com todo o respeito ao Vitor Gabriel, mas tecnicamente é muito limitado. E aí ainda foi colocar o Gustavo Henrique naquela situação. Ontem o Pedro fez falta demais nesse ataque. Até era um jogo ontem para o Pedro jogar com o Gabigol, né? Porque depois, no final da partida, eles mudaram o sistema de jogo, foram com 3 zagueiros, né? Formaram uma linha de 5, né? Tiraram o Auremir, botaram o Marlon, jogou o Yuri de ala, né? Mas basicamente uma linha de 5, né? O 5-4-1, né? Com apenas o Elton na frente, com o PP, depois o Jonathan Cafu, o Cleison, enfim, e aí jogaram nessa linha aí de 5, né? Um 5-4-1, e aí, cara, dificultou mais ainda porque a qualidade técnica do banco de reservas do Flamengo não ajuda, né? Principalmente com muitos desfalques. E aí eu te pergunto, isso aí é um grande exemplo que podemos levar para o jogo do Palmeiras. O Palmeiras vai se comportar exatamente como o Cuiabá o fez, mas com muita qualidade técnica
para fazer a transição de defesa-ataque. Então o Flamengo, Renato Gaúcho, você falar assim na sua entrevista, é difícil jogar com times fechados, você vai ter que se virar. E você vai ter que provar que é um grande treinador, porque o Palmeiras jogará mais ou menos da mesma maneira, né? Jogando com as linhas muito compactadas, jogando em marcação baixa, buscando o contra-ataque. Esse jogo de ontem deve ter servido muito de exemplo para o Abel Ferreira do que ele preparará na final da Taça Libertadores da América. Tá bom? Então é isso aí, nação, nosso primeiro vídeo de agora. Muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe. Não deixe de se inscrever no canal, deixarem um like, compartilhar com os amigos, acionarem o sininho de notificação. Tamo junto, fiquem com Deus, saudações rubro-negras.